Tentar então mostrar para vocês um passo a passo de um exercício dos mais simples, tá? Sobre concentração. Vamos ver se a gente consegue resolver alguns assim, tá? Eu vou fazer uma gambiarra de gravação aqui para tentar ajudar vocês, mas não liga não, tá? Para as gambiarras do videozinho. É mais para explicação mesmo, tá bom? Então, ó, no roteiro 6 do primeiro bimestre, vocês tinham recebido uma listinha de exercícios, tá? Então, eu vou usar aqueles mesmos exercícios que vocês também podem ter acesso, né? Como eu já disse, pode entrar lá nos roteiros de novo, quanto vocês quiserem. Eu não vou fechar, tá? Vou deixar aberto. E a gente vai resolver o exercício 1, então. Esse que tá aqui dissolvem-se 8 gramas de soda cáustica, NaOH, em água suficiente para obtenção de 500 ml de solução. Determine a concentração comum, gramas por litro, tá? Então, vamos passar aqui para a nossa gambiarrinha. Eu montei aqui para vocês um passo a passo, tá bom? Para a gente tentar resolver o exercício. A primeira coisa, anote os dados. Então, para você anotar os dados, tava lá bem simples, né? É um probleminha com poucos dados, mas é importante, mesmo que seja simples, a gente anotar, tá bom? Então, a primeira coisa, a substância que eu estava usando, NaOH, tá? E daí teve dois dados que o exercício nos deu. A massa que foi usada. Como que eu sei que é massa, professora? Porque tudo que for dado em gramas, quilogramas, miligramas, toneladas, que são as variáveis, né, do grama aí, eu sei que é massa, tá bom? Então, primeiro passo, 8 gramas de NaOH, tá? Depois foi falado que esse NaOH foi dissolvido em água até completar 500 ml de solução. 500 ml, gente, tudo que for medido em litro, mililitro, né, que é o ml, e assim, a gente usa como uma medida de volume. Então, o meu volume foi 500 ml, tá bom? É muito importante lembrar que o enunciado disse que o volume lá era o volume da solução. Porque se não for o volume da solução, se fosse só o volume de água, o volume de solvente, a gente ia ter que somar o soluto. Então, peraí que sumiu aqui, vamos voltar. Pronto. Então, a gente tem que lembrar sempre que é da solução o volume e não o volume só do líquido, ok? Então, aqui eu tenho 500 ml, 8 gramas. Foi feita uma solução do meu NaOH. Esses são os dados, tá? Outra coisa, eu quero saber qual a pergunta. A pergunta, ó, se a gente voltar lá para interpretar, determine a concentração comum grama por litro. Então, a concentração comum. Concentração é o que ele quer saber e ele quer em gramas por litro, tá? Vou aproveitar para mostrar aqui para vocês esse pedacinho. De vez em quando, grama por litro aparece com a barrinha, mas o mais indicado é que grama por litro apareça assim, ó. Grama vezes litro elevado a menos 1. Por quê? Porque na matemática, o litro elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre litro. E esse 1 sobre litro vai ser a medida oficial de concentração. Ele aparece, na verdade, ele é mais indicado para aparecer assim
do que com a barrinha, mas dá na mesma, tá? É grama dividido por litro, de qualquer forma. Então, vamos voltar aqui. A minha pergunta, então, qual é a concentração em grama por litro, ok? Então, agora eu posso ir para o segundo passo. Eu já tenho meus dados, eu já sei o que o enunciado pediu, qual é a pergunta. Agora eu vou para o segundo passo, que é gente. Confira e transforme as unidades se necessário. Então, primeira coisa que a gente vai olhar. A massa é em grama. Tá vendo aqui? 8 gramas. O volume em ml. E a concentração que o enunciado pediu é em grama por litro. Então, olha que coisa. Se a massa está em grama e a concentração tem que ser em grama, tá ok. Mas olha para o volume. O volume está em ml e a concentração tem que ser em litro. Então, a gente precisa transformar o ml para litro, para dar minha resposta em litro. Como que eu faço isso? Desculpa. Toda vez que a gente tem ml para passar para litro, a gente volta vírgulas, tá? Quantas casinhas a gente vai voltar da vírgula que estava aqui no 500? A gente vai voltar 3 casas. Por que 3 casas, professora? Porque mili é de 1000 e 1000 tem 3 arinhos, tá? Então, a gente volta 3 casas. Então, a gente tem ml para passar para litro. Eu vou ter que diminuir o valor, porque o ml, enquanto tem bastante ml, né, a gente vai diminuir para chegar no número de litros. Então, eu tenho a minha casinha aqui, eu vou andar 3 para trás. 1, 2, 3. E vai virar o que, então? 0,5 litro, tá? Ah, não é 0,500? Pode ser, tá? Se você quiser continuar mantendo aí os zerinhos, tudo bem. Mas só como 0,5 já dá para você usar, ok? Daí a gente faz, então, agora a conferência. Massa em gramas. Volume não é mais em ml, é em litro. Concentração em gramas por litro. Agora a gente tem tudo bonitinho conferido. O valor que eu vou usar é o meio litro. E aí a gente vai para o último passo, ó. Utilize a fórmula ou a regra de 3 para calcular o que se pede. Então, vai ter que calcular a concentração. Vou usar primeiro a fórmula. A fórmula da concentração é massa dividido pelo volume da solução. Então, a gente tem aqui 8 de massa dividido por 0,5. Fazendo a continha, 8 dividido por 0,5, para quem não lembra aí. Eu tenho uma casa depois da vírgula, eu tenho que ter uma casa depois da vírgula para dividir também. Aí eu posso tirar a vírgula daqui. Então, ficou 80 dividido por 5. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, sobra 3, abaixo 0. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, deu 16, tá bom? Então, 8 por 0,5 é igual a 16. 16 o quê? 8 não era grama? 0,5 não era litro? Então, é 16 gramas por litro, tá? Então, assim é o primeiro jeito, usando a fórmula. Agora, vamos fazer do segundo jeito, fazendo por regra de 3. Que também é muito indicado. Na química, a gente resolve muita coisa por regra de 3, tá? E é assim, ó. Se eu tinha 8 gramas em 0,5 litros, quanto eu vou ter
de gramas litro. Sempre lembrando que massa embaixo de massa, volume embaixo de volume, tá bom? E aí a gente multiplica em cruz. Meio vezes x, meio x. É igual 8 vezes 1, 8. E vai dar na mesma conta. X é igual a 8 dividido por meio. Que a gente já calculou aqui do ladinho. Então, vai dar 16 gramas por litro. Ok? Então, é mais ou menos assim que a gente faz o passo a passo para resolver um exercício. Tá bom? A gente anota os dados. Depois a gente vê qual é a pergunta. Daí a gente vê se as unidades estão todas certinhas para a gente fazer o cálculo. Daí a gente faz o cálculo, ou usando a fórmula, ou fazendo por regra de 3, tá bom? Vou resolver mais alguns com vocês para ficar mais claro, ok? Beijão!